Você é um cavaleiro da Idade Média que se afogou em bebidas após sua esposa te abandonar. De repente, você vê um castelo pegando fogo e explodindo na sua janela e percebe que tem coisas estranhas ocorrendo no domínio do seu Lorde. Essa é a premissa inicial de Felvidec. Felvidec tem uma campanha de jogo curta, levando apenas 7 horas para finalizar o jogo por completo. Porém, mesmo sendo curto, ele é muito denso e tem uma história muito bem contada, o que torna ele um ótimo jogo para se zerar num fim de semana. E é por isso que eu vim falar para vocês hoje um pouco da história, do combate e dos gráficos desse jogo. A sua equipe é composta por Pavol, um cavaleiro bêbado, e um monge, Matchev. O jogo se passa numa versão alternativa da Eslováquia do século XV. A princípio, parece que a história vai seguir um caminho normal de guerra medieval, com o território sendo ameaçado por hussitas, otomanos, bandidos e tensões políticas. Porém, com o passar do jogo, tudo começa a ficar muito estranho, com a presença de um culto, monstros estranhos e coisas que envolvem o sobrenatural. No fim das contas, o jogo é uma sátira medieval esquisita, com um protagonista bêbado tentando entender uma conspiração demoníaca enquanto tudo ao redor dele é corrupto, violento e meio sem sentido. Sobre seu combate, ele é um RPG por turnos, sem muita variedade das habilidades e itens. Durante as lutas, você pode realizar um ataque comum, se defender e aumentar a defesa por 2 turnos, ou usar uma finta que seria a habilidade especial do seu personagem. E assim, graças ao sistema de progressão não ser baseado em níveis, como por exemplo em Pokémon, que os inimigos ficam aparecendo a todo momento para você batalhar e evoluir de nível, o jogo consegue fazer 2 coisas. Primeiro, cada batalha tem sua própria dificuldade. Então, como você não consegue ficar evoluindo de nível para matar os inimigos mais fácil lá na frente, todas as batalhas são significativamente difíceis. Por quê? Porque você tem que saber qual inimigo você vai focar, com qual finta e com qual tipo de ataque. Caso contrário, você vai perder a batalha. E a outra coisa que eles conseguem se aproveitar de colocando poucas batalhas, as batalhas são mais selecionadas, é que elas complementam a história, complementam a imersão da história. Então, você invadiu o covil dos bandidos e você vai ter uma batalha contra eles lá. Isso tudo acrescenta na história. Felvidec tem uma estética em pixel art simples e bem feita, que mistura 2D com elementos de 3D. Um capricho muito interessante deles foram as animações dos personagens ao realizar as fintas. Então, quando o monge usa a finta bênção ou quando o pavol usa a finta meia espadada, o jogo mostra animações bem diferentes dos ataques normais, que é algo muito interessante e que te prende durante a gameplay. Tirando um pouco daquele negócio monótono de RPG de você ficar vendo os inimigos tomando dano e só. E isso te prende bastante, visto que o combate é simples e não tem tantos recursos assim para te entreter. Além disso, o jogo tem cutscenes 3D e elas novamente são simples, porém te ajudam muito a se ambientar no que está acontecendo durante o jogo e te ajudam a imaginar melhor o que está acontecendo. Como já era de se esperar de um RPG, o jogo apresenta bastante diálogos e você tem que ler com bastante atenção para ir acompanhando a história. Porém, a ambientação do jogo e o que vai acontecendo te ajudam a se situar, mesmo que esteja difícil de entender os diálogos, falando sobre otomanos, hussitas e um monte de nomes difíceis, principalmente para aqueles que não são tão chegados em histórias no geral. Novamente, falando sobre simplicidade, a exploração do mundo desse jogo também é muito simples e bem feita. Você tem uma pequena área delimitada para explorar. Então,
você tem um mapa geral que você anda por ele e pode entrar nas áreas. E nesse mapa geral tem o seu castelo, tem a floresta, tem a cidade, o castelo que pegou fogo, mas é uma área bem limitada. Então, durante o jogo, é muito difícil de você ficar perdido e de não entender o que tem para fazer. Porque se você não entender o que tem que fazer, é literalmente sair andando, conversar com todo mundo, até achar o que você tem que fazer. Sobre as músicas e efeitos sonoros do jogo, eles são realmente muito bons e aparecem nas horas certas. Então, quando você faz um ataque, faz um som específico. Por exemplo, para o ataque de espada, tem o próprio som dela. Para a bênção, para a purgação, também. E isso é muito envolvente com o que está acontecendo. E além disso, as músicas aparecem na hora certa e são muito bem compostas. E assim, esse é um jogo que vale os R$ 30 a se pagar. Mesmo sendo um jogo mais curto do que a gente está acostumado, ele consegue executar todos os aspectos dele muito bem, mesmo que alguns sejam meio simplórios. A única crítica que eu iria fazer seria sobre a parte final da história, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas a parte final me decepcionou um pouco. Mas o resto é tudo muito bom. É um jogo que você vai jogar e se sentir feliz depois que zerar o jogo e sentir que gastou o seu tempo com a coisa certa.